Bom dia, gente. Vamos meditar na palavra de Deus. Ontem eu gravei um áudio. Talvez eu vou postar, mas é porque ainda não deu tempo de fazer isso. Deus está me dando tantas revelações da palavra. Vamos ler aqui em João. Nós estamos agarrados aqui em João, né? Capítulo 1, no Evangelho de João. Ele disse que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, nós vimos a diferença entre a graça e a lei de Moisés. A lei de Moisés era um aio, era um tutor, até a vinda do perfeito, que era Jesus. Então, a lei de Moisés é uma sombra das coisas que estavam por vir. Não era exatamente o que Deus queria para nós. Eu até ontem eu falei isso no áudio, mas não gravou essa parte. A lei, ela é mais ou menos como um espelho. Quando você tem uma ruguinha, sei lá, uma manchinha, uma coisa no rosto, você olha no espelho e você vê a mancha. Só que o espelho, ele não tira a sua mancha. Ele só mostra para você a sua mancha. Então, o espelho, ele só serve para te mostrar onde estão as suas falhas, os seus problemas. Agora, ele não resolve nada, ele não cura você, ele não tira nada da sua pele, ele não tira nada do seu corpo, da sua aparência. Ele só mostra para você onde está o seu problema. Exatamente isso que a lei de Moisés fazia. A lei de Moisés, ela só mostra o pecado. Ela é chamada de a lei do pecado e da morte. Por quê? Porque ela não tira o pecado, ela não liberta do pecado, ela não perdoa, ela não justifica, ela só aponta, ela só mostra. Então, como que você, por exemplo, você olha no espelho e vê uma ruga, uma mancha em você, o espelho não faz nada por você, ele só te mostra. Ele te faz ficar triste, né? Aí você é que tem que fazer. Você é que tem que ir lá no dermatologista, você que tem que ir lá fazer o tratamento, fazer a cirurgia, será o quê? O espelho não faz nada, a não ser te mostrar o problema. A lei de Moisés, ela também não faz nada, ela não pode tirar de você nada, ela não pode mudar você, ela não pode transformar. Ela só mostra para você. E você, no seu esforço, tentar ser melhor. Essa é a lei de Moisés. Só que em Cristo, na nova aliança, nós temos uma nova lei, a lei do Espírito da vida. A Bíblia diz que a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei, ele disse que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne e que ele escreveria a lei dele no nosso coração. Não é que não existe mais lei, não é que Deus excluiu a lei, não existe lei. Existe lei. As leis morais de Deus, elas permanecem. Só que a lei de Deus hoje, ela não se resume a não toque, não faça isso, não toque nisso. Não é isso. É uma lei interior, do coração. É a mudança de interior. Não é só do exterior. E essa lei, ela é impressa no nosso coração pelo Espírito de Deus. Então, é uma ação de Deus em nós. É Deus nos transformando de dentro para fora. É diferente da lei que mostra só o exterior e que simplesmente mostra os nossos erros e nos condena. Agora, a nova aliança é o próprio Deus fazendo, operando. Por isso que a nova aliança ela é chamada de perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela é 100% feita por Deus. É uma aliança entre Deus e Deus, entre o Pai e Jesus. Não é uma aliança entre ele e você. Por quê?
tudo na antiga aliança era feito pelos homens. Moisés, lá no Monte Sinai, ele viu o quê? Ele viu o verdadeiro tabernáculo, ele viu a verdadeira arca da aliança, ele viu tudo. E Deus mandou que ele fizesse uma cópia das coisas celestiais. Então, quem que tinha que fazer? Eram os homens. Eles tinham que fazer com coisas naturais o tabernáculo. Eles tinham que tecer os tecidos, eles tinham que fazer a arca da aliança, eles tinham que cumprir os rituais. Tudo eram eles que tinham que fazer. Então, onde tem ação humana, existem falhas e não é perfeito, não pode ser perfeito. Agora, a nova aliança, a Bíblia fala que a nova aliança, ela trata de um tabernáculo superior, que Jesus adentrou lá nos céus, o tabernáculo não feito por mãos humanas, feito pelo próprio Deus. O nosso sumo sacerdote não é homem, não simplesmente um homem, ele é o próprio Deus. O sangue que é derramado no sacrifício, o ritual do sacrifício não foi feito por homens, é o próprio Deus que fez. E o sangue é o sangue do próprio Deus. Então, é uma aliança totalmente feita pelo próprio Senhor, pelo próprio Criador. Então, por isso que é uma aliança perfeita. Por quê? Porque ela foi totalmente feita por Deus. E é a ação de Deus que opera em nós. Não é nós nos esforçando para agradar a Deus. É o próprio Deus vindo fazer todas as coisas por nós. Então, existe uma diferença. Vocês precisam entender, eu preciso entender, todos nós precisamos entender a diferença entre a lei de Moisés e a graça. Para quê? Para que a gente entenda o plano de Deus. Porque na lei você era escravo. Você era escravo, você tinha que obedecer para receber salário. Na graça, você é filho, você se torna filho adotivo, você é adotado. Então, o servo, ele não tem lugar na mesa, ele não tem herança, ele não tem amor, ele só permanece enquanto ele é útil, enquanto ele faz o trabalho dele. No dia que ele não fizer o trabalho que tem que ser feito, ele é expulso, ele é trocado. O filho, não. O filho está na casa porque ele foi adotado por amor, por misericórdia. E ele não deixa de ser filho. Ainda que ele erre, ainda que ele fale, ele não deixa de ser filho. O servo é trocado, o filho não é trocado. O filho, ele tem laços de amor. Ele conhece a intimidade do seu pai. Ele senta para comer com seu pai. O filho tem herança. O filho pode usufruir das coisas do pai. Ele não precisa trabalhar para receber salário, porque tudo que é do pai é do filho. Então, nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Então, essa é a diferença, uma das diferenças maiores entre a lei e a graça, é entender que a lei era uma escravidão. Você fazia por merecer, para receber a justificação, para receber as bênçãos. Você trabalhava para receber. Na graça, você não trabalha, você recebe por causa da herança que foi dada. Você se torna filho e herdeiro e co-herdeiro com Cristo por meio da fé. Você recebe a herança do seu irmão mais velho. E ele garante essa herança. E outra coisa, a herança só era dada quando o pai morria, né? Então, o nosso pai não morre, então a nossa herança é em vida. Nós usufruímos da herança junto com o nosso pai. Então, nós temos o direito à herança que Jesus conquistou na cruz por nós. Nós temos o direito de pedir ao pai o que nós quisermos. Um funcionário, um servo, um empregado, ele não pode pedir para o seu senhor o que ele quer. Ele pede o que é de direito dele. Eu quero meu salário porque eu trabalhei, então o senhor tem que me dar. Agora o filho não. O filho, quando tem necessidades, ele pode ir ao pai e pedir. Você tem direito de pedir ao seu pai o que você precisa. Você não precisa trabalhar para receber alguma coisa do pai. Você pode pedir a qualquer momento.
o que você precisa. Não estou dizendo que você não vai trabalhar para o seu pai, você é um filho que serve, mas você não serve a Deus por salário, mas porque tudo que é dele é seu. Então, nós temos que entender que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos amados. A palavra de Deus diz, revestivos como filhos, como escolhidos e amados. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós fomos escolhidos, adotados. É diferente de um filho natural. O adotado, ele é escolhido. Deus te escolheu espontaneamente. Ele foi lá, igual quando uma pessoa adota uma criança, ela não tem que ir lá procurar essa criança, achar essa criança, escolher e pagar todo o preço para poder adotar. Então, essa criança é escolhida. Você é escolhido. Você não nasceu na família de Deus assim, eu nasci por vontade humana, não. Pela minha vontade, não. Você foi escolhido. Deus saiu da glória dele e veio para te escolher. E outra coisa, nós somos o único ser no universo inteiro, de eternidade a eternidade, que recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Por que eu sei disso? Porque aqui está escrito que Jesus era o unigênito. Até aquele dia que ele morreu na cruz, ele era o unigênito. Se ele era o unigênito, é porque não existia outros filhos. Ele era o único filho. Então, a partir daquele momento, Deus fez do ser humano, aqueles que recebem Jesus, recebem o poder de serem feitos, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Então, você é o único ser, eu, você, nós, somos os únicos seres no universo, de eternidade a eternidade, que recebeu o direito de ser filho de Deus. Na antiga aliança, você era servo, você obedecia para receber. Hoje você foi escolhido para ser filho eterno de Deus. Isso é muito forte. Isso é a coisa mais forte que você pode ouvir na sua vida. Se tornou filho de Deus. Então, existe essa diferença entre a lei e a graça, gente? É absurda a diferença. Tem gente que quer continuar vivendo a lei como escravo, que tem mente de escravo. Lembra dos dois filhos lá da parábola do filho pródigo? Um tinha mente de filho, o outro tinha mente de escravo. Um sabia que podia usufruir da herança. Usufruiu do jeito errado, desperdiçador. Mas ele tinha mente de filho. O outro tinha tudo, mas tinha mente de escravo. Ele achava que ele era um escravo, um servo como outro qualquer. Ele não usufruía daquilo que ele tinha. Então, às vezes você está na casa do seu pai, vivendo como escravo. Você não usufrui de nada que seu pai tem, porque hoje criaram uma ideia na igreja evangélica que você não tem que ir a Deus para pedir coisas para você, que você só tem que ir a Deus pelo que Ele é. Claro que a motivação principal do nosso coração tem que ser amar o Senhor acima de todas as coisas, mas o próprio Deus disse que nós temos que pedir para Ele o que nós necessitamos. Se Ele mandou a gente pedir o que nós necessitamos, então não tem pecado nenhum nisso. Você não pode ser uma pessoa interesseira, né? Buscar a Deus só por interesse. Mas Ele disse que nós temos que pedir. Pedir e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Hoje tem gente que tem medo de pedir porque acha que é errado pedir. Não é errado não, tá? O próprio Deus mandou você pedir o que você precisa. Então não tenha nenhum peso na consciência de pedir para Deus aquilo que você necessita, porque Ele mesmo disse que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. É claro que o amor tem que ser a maior motivação do seu coração, mas você, quando você pede e recebe, você está também honrando a Deus, você está testemunhando da glória de Deus. Então, existe essa diferença. Você foi escolhido, você é filho, e no universo inteiro não existe ninguém que tenha tido esse privilégio de ser chamado filho de Deus, a não ser nós. E não só chamado filho de Deus,
mas feitos filhos de Deus. Você não tem só nome de filho. Você foi colocado na posição de filho. No reino espiritual, você é um filho de Deus. Você ocupa esse lugar especial de filho. Os anjos de Deus estão servindo você, porque eles são espíritos ministradores que estão enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, você está sendo servido pelos anjos. A Bíblia diz que, embora Deus tenha nos feito um pouco menor do que os anjos, o Senhor nos coroou de honra e de glória, nos colocando na posição de filhos. Então, essa é a maior posição que a nova aliança veio trazer, o que a antiga não podia fazer. Nós recebemos na nova esse lugar de honra, lugar de filho. Que Deus abençoe você. Eu acho que já deu por hoje, né? A gente sabe a diferença entre a lei e a graça, as principais diferenças. A lei era imperfeita porque ela tinha praticamente toda a ação humana. A nova aliança, ela é totalmente feita pelo perfeito que é o Senhor. E na nova aliança, nós não recebemos espírito de escravidão, de servidão, mas nós recebemos o espírito de adoção, de um espírito que nos conduz a um relacionamento tão íntimo e tão carinhoso, de chamar o nosso Deus de Abba, Paizinho. Ele nos traz para um lugar de amor, de filho, de família, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Um lugar onde você não precisa ter medo de ser mandado embora, de ser substituído. Você não tem medo, você não está ali por causa da sua performance, por causa das suas habilidades. Você só está ali porque Ele te amou. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz que você está na casa dele. Ele te escolheu com todos os seus defeitos. Ele está te ensinando a mudar. Mas você não precisa ter medo, sabe aquele medo? Ele disse que nós não recebemos espírito de medo, porque o medo pressupõe castigo. Ou seja, a pessoa que é servo, ela sempre está com medo de ser mandada embora. Esse medo, ele é tirado, porque você nunca vai ser mandado embora. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você nunca vai ser lançado fora. Você nunca vai perder essa posição de filhos. E você está na casa dele porque ele te trouxe, ele te amou. Então não é mérito seu, não é porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você ora bem. Você está aí porque ele te amou. E ele vai sempre te amar. Não é pelo que nós temos, é pelo que ele é. E ele é amor. E a única coisa que ele sabe fazer é amar. Então, você não precisa ter medo. Lance fora do seu coração esse medo. Esse medo de não ser suficiente, não ser bom o suficiente. Ele que te escolheu. Se ele te escolheu, ele vai fazer tudo o que precisa. Está escrito que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Ele vai terminar o que ele começou. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Grande beijo. Amo vocês. Tchauzinho.